Hollywood sempre foi o alvo de milhares de pessoas que sonham em estrelar filmes. Um mundo que proporciona tapetes vermelhos, fama, visão e tudo que uma pessoa almeja. No século XX, isso não era muito diferente. Haviam custos altos e sacrifícios que por muitas vezes poderiam acabar com a vida de uma pessoa. Em 1939, o mundo passaria a conhecer uma produção de um filme que botaria em xeque o custo de um sucesso. Um filme americano de gênero fantasioso e musical familiar, lançado em 1939 pela Metro-Goldwyn-Mayer. Após o sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões de 37, a MGM decidiu fazer um filme sobre os contos populares de O Mágico de Oz. Em 1938, eles compraram os direitos do livro de Frank Baum. O filme não teve bom desempenho nas bilheterias, apesar da boa recepção da crítica, o que resultou em 6 indicações ao Oscar. No entanto, suas exibições na televisão, seus efeitos especiais inovadores para a época e os seus constantes relançamentos e seu sucesso nas mídias domésticas fizeram com que o filme ganhasse uma fama de cult, sendo hoje considerado um dos melhores musicais de todos os tempos e um dos primeiros filmes a ser preservado no National Film Registry, por ser cultural, histórico e esteticamente significativo. A trilha sonora do filme também é amplamente conhecida, graças à música Over the Rainbow, que foi considerada pela AFI uma das melhores músicas presentes em filmes. O filme e a música são considerados um marco cinematográfico da Era de Ouro de Hollywood, gerando até hoje várias paródias, referências, músicas e cenas em séries, além de novelas, filmes e músicas e referências na cultura pop em geral, ou seja, um filme de marco histórico numa era histórica que simplesmente trouxe uma das primeiras histórias lúdicas para as telonas. Até aí tudo bem? E fica a pergunta: se existem tantas coisas boas nesse filme, me diz por que continuar o vídeo? Eu posso simplesmente parar ele agora e subir os créditos, não é? Não é? Acontece que nem tudo é perfeito como idealizamos ou pensávamos. Muito pelo contrário, os bastidores desse filme são uma das coisas mais doentias e negligentes produções feitas em Hollywood. Em toda sua história, ela foi marcada por agressões dos diretores aos atores, assédios sexuais, intoxicações e até um possível, ainda não confirmado, suicídio de um dos figurantes do filme. Meus amigos, senta que hoje eu vou te contar como uma produção acabou com a vida de um elenco inteiro. Você tá no canal Zona Geek? Deixa seu like, se inscreve aí e sem mais enrolação, vamos para esse vídeo. Antes de mais nada, é preciso saber uma informação muito válida. Quem eram as pessoas que formavam esse elenco? Por isso, vamos aos nomes. Judy Garland como Dorothy Gale, Ray Bolger como Hank o Espantalho, Jack Haley como Hickory o Homem de Lata, Bert Lahr como Zeke o Leão Covarde, Frank Morgan como o Professor Marvel, o Mágico de Oz e outros papéis, Margaret Hamilton como Senhorita Gucci e a Bruxa Má do Oeste, Charlie Chaplin como Tio Harry e Clara Blandwick como Tia Anne. A história de O Mágico de Oz gira em torno de Dorothy Gale, uma órfã de 11 anos vivendo com seus tios no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Depois de uma discussão com a família e vizinhos, ela sai de casa levando seu fiel cachorro Totó, seu cachorrinho de estimação, e ao ficar sabendo que sua tia não estava bem, ela decide voltar para casa. Mas um forte ciclone acaba tirando sua casa do chão e a levando até Oz, uma terra fantástica e cheia de novas criaturas. Esta é a sinopse de O Mágico de Oz. Para que esse mundo fosse criado, entre aspas, ele não poderia ser criado de maneira simples, e foi aí que o uso da tecnologia foi utilizado para criar o mundo de Oz. O filme de 1939 utiliza Technicolor, a partir do momento que a história se passa em Oz, um processo pioneiro para filmar em cores, popularizado a partir dos anos 1930, conhecido por suas cores intensas e saturadas, diferentes do preto e do branco.
Usava uma câmera especial que dividia a luz em 3 negativos que eram combinados para criar o filme colorido final. Para fazer o filme em Technicolor na década de 1930, era necessária uma alta exposição por causa do processo de separação dos canais de cor de gravação. Com isso, era necessário inúmeros equipamentos de luz para aumentar a luminosidade do local. Isso fazia com que a temperatura média do estúdio passasse dos 38 graus, o que tornou muito problemático para as pessoas em volta da produção, já que eram mais de 13 horas de gravação. Muitos figurantes tinham que ser carregados para fora depois de desmaiarem de calor. Integrantes do elenco afirmaram que desenvolveram problemas permanentes de visão devido às luzes do Technicolor. Naquela época, muitos riscos à saúde e segurança eram desconhecidos, como por exemplo um dos artifícios para criar o cenário e um dos problemas, que era o uso de amianto, comumente utilizado em decorações industrializadas na época, nos adereços e na neve artificial do filme. E embora nenhuma morte tenha sido diretamente relacionada à exposição ao amianto, certamente poderia ter causado sérios problemas de saúde para os envolvidos na produção. Isso era apenas o prelúdio de muitos problemas assintomáticos dentro da produção. E é aí que a gente começa pela personagem mais importante do filme, Judy Garland. A estrela mirim e a principal do filme, interpretando Dorothy Gale, Garland tinha apenas 16 anos na época das gravações e interpretava uma menina de 11 anos. Isso fez com que os diretores quisessem que ela tivesse uma aparência um pouco mais jovem, e daí muitos problemas começaram durante as gravações, pois ela precisou perder 6 quilos, usar espartilhos apertados e consumir uma dieta limitada a café puro, sopa de galinha e queijo. Como se não fosse suficiente, ela chegava a fumar 4 maços de cigarro por dia para manter o apetite sob controle, tomando comprimidos que a deixavam alerta durante o dia e tranquilizantes para dormir à noite, o que mais para frente causou dependência química nela e transformou a vida dela em um inferno. Além disso, atores que interpretavam os Muckikins, os pequenos anões do filme, abusavam da atriz, colocando mão sob seu vestido. Apesar de seu protagonismo, seu cachê no filme foi o mesmo dos anões que interpretaram os Muckikins. E pior, Judy Garland morreu de uma overdose acidental de barbitúricos, que eram basicamente remédios para dormir, aos 47 anos, em sua casa, em Londres, em 1969, resultado de combinações de medicamentos que ela tomava para insônia e outros problemas de saúde, agravado por anos de dependência química. Uma menina traumatizada e que sofreu muitas injustiças. A verdade é que mesmo Judy Garland, que não precisava utilizar roupas extravagantes ou fantasias criativas, precisou ser submetida a tudo isso. Imagina os outros atores. E é aí que a gente entra no fator fantasia. Porque sim, as fantasias eram extremamente importantes para entender o contexto dessa produção. As fantasias, lembradas como um dos aspectos mais icônicos do filme, também eram um grande problema, já que as fantasias do elenco chamavam a atenção pela sua criatividade, mas também por serem perigosas para o elenco principal. O uso dessas fantasias podia ser comparado a uma tortura para o elenco, como por exemplo a fantasia do Leão Medroso, interpretado por Burt Lancaster, que além do calor gerado pelo Technicolor, sua fantasia pesava impressionantes 40 quilos, e era feita com pele de leão de verdade. Com isso, o ator se via constantemente exausto porque além do peso da roupa, ela também tinha um cheiro desagradável e era extremamente quente. E bom, esse é apenas um dos casos mais leves em relação ao figurino. Se a gente levar em consideração a história do Homem de Lata, também foi muito chocante, pois, para começar, ele foi interpretado por 2 atores. O primeiro ator a interpretá-lo foi Bud Ebsen, e sua roupa era de metal, ou seja, uma roupa pesada que impedia o ator de sequer sentar. Ele participou das gravações por 1 semana. Ebsen foi hospitalizado após contrair intoxicação por alumínio, devido ao pó que usava em seu rosto.
Seus pulmões estavam quase totalmente cobertos e começou a apresentar dificuldades para respirar, quase sufocando. O ator foi demitido após 2 semanas fora das gravações e foi substituído por Jack Haley, que enfrentou as mesmas dificuldades e ainda teve uma infecção no olho após a aplicação de uma nova maquiagem de alumínio. Outra atriz que teve dificuldades enormes durante a gravação foi Margaret Hamilton, a Bruxa Má do Oeste. Ela recebia diariamente uma maquiagem verde feita à base de cobre, produto altamente tóxico e inflamável. Ela não podia encostar em lugar algum para que não deixasse manchas e também poderia se alimentar apenas de uma dieta líquida. Mas o caso mais sério aconteceu durante a gravação de uma cena com explosão. O alçapão onde Hamilton deveria cair não abriu e a explosão foi direto na sua direção. Ela chegou ao hospital com queimaduras de 3º grau nas mãos e de 2º grau no rosto. No caminho, os médicos usaram o álcool para tirar a maquiagem de sua pele, causando ainda mais agonia. Hamilton mais tarde declarou as seguintes palavras em entrevista depois do ocorrido: "Meu chapéu e minha vassoura acabaram pegando fogo e havia uma queimadura na minha mão. Em algumas partes do meu rosto, eles tiveram que retirar a minha maquiagem. Ela era uma tinta verde e a base de cobre, e o cobre corrói a sua pele e eles tiveram que retirá-la. Senão, eu teria minha cara cheia de buracos. Eu tive muita sorte." Ela passou 1 mês e meio no hospital depois do ocorrido e quando voltou, se recusou a fazer uma outra cena de pirotecnia. E por isso, uma dublê fez a cena em seu lugar e adivinha, também deu errado. Beth Danko foi escalada em seu lugar para a cena em que a bruxa escreve uma mensagem no céu para Dorothy, com uma fumaça que saía da sua vassoura e com uma explosão que arremessou Danko da vassoura. Ela precisou ficar 11 dias no hospital devido às queimaduras. O ator que interpretou o espantalho, Ray Bolger, enfrentou problemas principalmente devido à maquiagem e ao seu figurino, que causaram cicatrizes permanentes em seu rosto. A máscara feita de látex e plástico era colada em seu rosto, fechando seus poros e impedindo a transpiração para o controle de temperatura. E a maquiagem intensa usada para criar as aparências enrugadas da palha do espantalho eram muito rígidas e também muito desconfortáveis. O uso prolongado resultou em marcas e cicatrizes no rosto de Bolger, que, segundo os relatos, foram permanentes. Para fechar com chave de ouro, todos esses problemas, os caras não tinham direito a nada, a alimentação era prejudicada, riscos constantes eram tomados e o ambiente era sofrível e totalmente encoberto na época. E bom, tem também um boato perturbador, que é o suicídio de um possível figurante do filme. Tá, mas por onde a gente começa? Vamos lá. Esse mito ficou muito famoso durante anos. É um mito que foi mencionado também durante anos porque circulou rumores de que em uma cena específica do filme clássico, ao fundo do cenário da Estrada de Tijolos Amarelos, um dos atores anões teria se enforcado em uma árvore. A lenda ganhou força com o lançamento do filme em fitas VHS na década de 1980, onde a imagem supostamente seria mais visível. Ela foi desmentida pelo estúdio e especialistas em cinema desmentiram o boato, esclarecendo que a figura ao fundo não era um corpo humano, mas sim um grande pássaro exótico. Especula-se que o pássaro poderia ser um grou ou um pelicano, que havia sido alugado pelo estúdio para dar mais realismo ao cenário de Oz. A cena posteriormente foi alterada digitalmente em lançamentos de DVD e versões restauradas para evitar confusões. A verdade é que o mundo de Oz escancara uma realidade muito triste, muito complicada no mundo de Hollywood. Foi graças a esses eventos que desenvolvimento de protocolos de segurança mais robustos e a criação de órgãos reguladores no set de filmagem começaram a acontecer para evitar que coisas como essa acontecessem e se repetissem novamente. E é claro, eu não estou tentando julgar isso como um lado positivo, até porque essa produção não há um lado positivo. É um exemplo triste, cruel, de como muitos atores e atrizes foram brutalmente tratados de maneira cruel, triste e que trouxeram consequências para o resto de suas vidas, prejudicando sua vida particular, sua vida profissional e sua vida pessoal.
A verdade é que esse relato é apenas para mostrar o peso e a importância que essa produção teve para a história do cinema. E também para mostrar que, por mais maravilhoso, lindo que algo possa parecer, nem sempre é o que parece. Hollywood em sua era de ouro poderia parecer uma das coisas mais maravilhosas do mundo, mas carregava um lado sombrio muito triste. Não é à toa que esses fatos só foram descobertos anos depois do ocorrido, então fiquem imaginando e pensando quantas coisas aconteceram para que realmente essas mudanças viessem à tona. Então eu deixo isso para você pensar, para você refletir. Peço que você deixe seu like, curta, se inscreva no nosso canal se você gostou desse conteúdo. Estou tentando trazer vídeos toda semana. E é isso, meus amigos. Valeu, agradeço muito se você ficou até aqui. Fui.